Olá pessoal, boa noite. Uma noite chuvosa dessa, que alegria, né? É uma bênção que nós recebemos aqui na terra. Eu agradeço toda a equipe, a diretoria aqui do Grupo Fraternidade Espírita José Xavier, que hoje está, aliás, esse ano está completando 67 anos de vida, de bem-estar e de caridade para com o próximo. E mais do que tudo, de amor, mostrando amor para com o próximo. Não é fácil ter uma casa espírita e a gente bem sabe quem é atuante, sabe as dificuldades que nós temos, mas com Jesus no coração e com fé, força e coragem, a gente sempre vai vencer os obstáculos que a vida nos coloca. Hoje nós vamos falar de um tema que foi escolhido pela USE. USE é a União das Sociedades Espíritas. Então, nesse ano, em todas as casas espíritas que nós temos feito as palestras, e são vários palestrantes, para vocês terem uma ideia, aqui nós temos Três Lagoas, Castilho, Murutinga do Sul, Andradina, Guaraçaí, Itapura, Ilha Solteira, Pereira Barreto e Sul de Minúcia. Então, sempre os palestrantes estão se revezando, mas o tema é único. Então, o tema escolhido foi Amai-vos uns aos outros. Eu, com Jesus à frente, com a felicidade radiante de ter retornado à casa aqui, vou buscar colocar para vocês os aspectos desses ensinamentos do Mestre Jesus. É claro que toda abordagem por qualquer expositor é diferentemente, né? Cada um tem a sua forma de ser. Assim como todos nós somos únicos, nós somos uma pessoa única. E eu espero ser feliz e espero que pelo menos uma frase seja gravada no coração de vocês. Gravando uma frase só, tá bom demais. Significa dizer que Jesus foi atuante nessa noite, que a espiritualidade amiga, os mentores espirituais da casa, possam derramar uma chuva de bênção a todos vocês. Porque o que nós buscamos é carinho, conforto, amor, respeito, fraternidade. É isso que nós queremos, a paz no dia a dia. E existe uma música, Epitáfio dos Titãs, que tem um refrão muito bonito, que fala assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque geralmente a gente fala assim da boca para fora, eu te amo. Mas essa palavra dita da boca para fora, precisa saber a essência desse amor. Quando nós falamos eu te amo, é o respeito, é a responsabilidade, é a consideração, é o carinho que nós temos para com a pessoa. E muitas das vezes as pessoas pensam que falar sobre amor significa alguma coisa física. Não é. O amor ele está em todas as partes. Um sorriso, um abraço, um gesto amigo, um aceno de mão, um bom dia, boa tarde. Olha a chuva caindo, que coisa maravilhosa. É amor. Então, quando Jesus fala para nós assim, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo, significa dizer, gente, que nós temos, como a amada Teresa nos coloca ali, que nós temos que ter essa luz dentro de nós e fazer essa luz não apagar. Essa chama seja sempre eterna. O que adianta eu falar, eu te amo, falo isso para minha esposa, depois de alguns minutos, alguma coisa, eu já fico emburrado com ela. Que amor é esse? Se eu não sei respeitar também a opinião dela, eu quero prevalecer sobre essa situação? Não é. Então, o amor é a interação. É aquilo que nós buscamos na essência, saber tudo sobre isso aí. Então, como que nós devemos amar a pessoa como se não houvesse amanhã?
A palavra de Deus em João capítulo 13, ela diz assim, ó: amem-vos uns aos outros, assim como amei vocês. Dessa maneira, todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm um pelos outros. E aí chega aquela coisa assim que bate em nós como ser humano. Mas como que eu devo amar alguém da mesma forma que Jesus? Como que eu devo amar alguém da mesma forma que Deus? Não é intrigante? Se Ele é todo poderoso, Ele é o Pai universal de todos nós, e nós humanos aqui cheios de falhas, cheios de erros, cheios de imperfeições, fala assim, poxa, me intrigante, como é que eu vou amar igual a Deus? E por que isso? Porque geralmente nós usamos vários adjetivos para qualificar o próximo. Falamos assim, ó: ah, ela me decepcionou. Fulano me magoou. Ah, o ciclano me prejudicou. Meu chefe é metido. Nossa Senhora, Deus me livre. E todas essas coisas, essas relações que nós temos no dia a dia, e vem o ensinamento de Jesus que diz: é preciso amar a pessoa. Como se ela é contra mim? Se ela destila ódio para mim? Se ela não me vê com bons olhares? Se ela é prepotente, se ela é vaidosa? Mas pessoal, nós temos que respeitar as pessoas como elas são. Cada um é individual. Cada um tem uma forma de ser. E essa forma de respeito de cada um que nós estamos respeitando, cada um com a sua conta, com o seu processo, é uma forma pura de amor, né? Nós buscamos nisso aí. Um exemplo que Jesus nos ensina é que nós devemos seguir, ele é muito simples, gente. Vamos entender assim, ó. Basta nós sermos como crianças. Eu estava vendo aqui o garotinho aqui, todo inocente, brincando aqui, ó, de uma forma descontraída, né? O amor que essa criança exala perante nós. A inocência da criança para nós. Então nós vamos entender como que isso nos ensina. Uma criança, ela pode até brigar com seu pai, pode brigar com a sua mãe, pode na escola ter alguma desavença com a professora, com o seu coleguinha. Mas o que acontece depois? Ela fica emburrada, ela fica de cara feia, fica magoada? Dificilmente, né, gente? A criança, ela não vai guardar ódio, ela não vai guardar mágoa nenhuma, o que ela quer é brincar. O que ela quer é corresponder àquele amor que ela tem interno e ser correspondido por quem está junto dela, né? E ela vai estar brincando novamente, dando atenção aos pais, diferentemente de nós adultos, né? Quando nós estamos assim com mau humor, nós não sabemos nem disfarçar. Simplesmente fecha a cara, vai para um canto, vai para um lado, outros buscam algum tipo de fuga, como se isso fosse tudo bom. Bom, muitas vezes a palavra de Deus nos diz coisas que nós não queremos ouvir. Não queremos ouvir porque não estamos preparados. Não queremos ouvir porque não é do nosso feitio ouvir esses ensinamentos. Por que alguma coisa dentro de nós nos perturba, nos amarra? Por que nós fechamos os nossos ouvidos, os nossos olhos, as coisas e as essências que estão perto de nós? Por que nós, antes de ver o brilho de um olhar, de um sorriso, nós vemos os defeitos nas pessoas? Nossa, aquela pessoa está com um sapato que não combina com a calça. Olha o penteado daquela pessoa, né, desse jeito. Poxa, se nós não amamos nós mesmos, como é que nós podemos estar julgando outras pessoas?
E quando nós estamos julgando outras pessoas, nós não estamos amando o próximo. Esse que é o finamento que Jesus nos coloca, né? Então, é preciso eliminar no nosso eu o orgulho, eliminar o egoísmo, a prepotência, a vaidade, todas aquelas coisas contrárias a que Jesus nos ensinou. Todas as coisas que nos trazem aquelas vontades próprias que nós temos, mas que nós esquecemos, como eu falei sobre as crianças, né? Então nós temos que procurar viver um evangelho sem mentiras. A gravura diz assim, ó, a pergunta de um fariseu, né? O fariseu perguntou a Jesus: qual que é o maior mandamento da lei, mestre? E Jesus diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E também você deve amar o seu próximo como você ama a si mesmo. O que é isso? Que nós devemos tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratado. Como que nós queremos ser bem tratado se nós já na abordagem já destila um olhar controverso, já faz algum senão, já faz uma cara assim de repúdio, né, de certa insatisfação. E isso, gente, traz para nós a infelicidade que nós temos internamente. Nós somos infelizes nisso, porque quando nós somos felizes, nós estamos radiantes, plenos, para receber e dar o amor, um sorriso, um abraço, né, um cumprimento. E aí, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, como Jesus nos coloca. Nos relacionamentos, como que nós devemos abordar isso aí? Que devemos fazer ao homem tudo o que nós queremos que eles nos façam. Vamos tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados, né? Depois, gente, vem uma parábola muito grande, muito bonita, que é dos devedores e dos credores, porque Jesus ele trabalhava assim com um estilo de parábolas, de metáforas, com gestos figurativos, para atender o pessoal daquela época, né? Que era uma forma diferente de compreensão. E essa parábola nos diz assim, ó, um servidor, ele devia ao seu senhor 10.000 talentos. E como ele não tinha meios de pagar, de resolver a questão, ele pediu ao devedor que tivesse paciência, que lhe desse um tempo que ele ia pagar tudo. O Senhor perdoou-lhe a dívida e deixando ir. Porque naquela época, quem devia para alguém, esse pessoal que era o credor, podia até mandar prender, ó, vai na cadeia, pode prendê-lo até que ele me pague o que ele me deve. Mas veja bem, o Senhor pegou e perdoou esse servidor. O servidor saiu dali e foi para a rua. Logo que ele encontrou um companheiro que lhe devia apenas 100 dinheiros, agarrou ele dizendo: paga o que me deves, você vai me pagar o que me deves, senão eu vou mandar você para a cadeia. E esse companheiro pediu-lhe perdão, falou: ó, me dá paciência, me dá tempo, que eu vou te pagar tudo. Mas esse servidor não quis escutá-lo e o mandou prender, até que ele pagasse o que devia. Olha que situação, ele foi perdoado, uma dívida de 10.000 talentos, e apenas 100 dinheiros, uma dívida pequena, ele mandou prender o cidadão. Veja bem essa parábola e o entendimento que Jesus quer colocar para todos nós. Os demais servidores, vendo o que tinha acontecido naquela situação, foram informar o que acontecia ao Senhor. E o Senhor pediu que trouxesse aquele servidor até a sua presença. Disse para ele: mau servo,
eu havia te perdoado tudo o que me devias. Por que não usou de piedade com o teu companheiro? Então, se você não teve piedade com o seu companheiro e mandou-o prendê-lo, você também merece ser preso. Então, é isso que aconteceu. E o Senhor mandou que o prendesse até que ele resgatasse a dívida, né? Jesus conclui e nos coloca nessa mensagem assim, ó: é assim que meu Pai vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração a falta que vossos irmãos houverem cometido contra vós. Entendeu a simbologia desse ensinamento? Então, se nós tratamos mal as pessoas, nós também seremos maltratados. Se nós não tivermos compaixão, paciência, compreensão, tolerância, nós também vamos colher esse tipo de situação, né? É muito grande isso aí. E tem aquela máxima de Pedro, que Pedro, diante de uma situação, perguntou ao mestre, né? Mestre Jesus, quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Quantas vezes isso aí? 7 vezes? Jesus disse para ele, 7 é pouco, né? No mínimo 70 vezes 7. No mínimo 70 vezes 7. Tente isso. Então, esse é um tipo de pergunta que nós fazemos no dia a dia. Se alguém pecou, errou contra nós, eu estou te perdoando uma vez, já não perdoo a segunda vez. Já não perdoo. A terceira, muito menos. Porque nós somos impacientes, nós somos intolerantes, incompreensivos e muito mais, feridos pelo orgulho e pelo egoísmo. Essa é a situação que Jesus quer, que nós possamos abolir esses sentimentos contrários à prática do amor. Quando nós abolirmos o orgulho e o egoísmo, os nossos corações estarão mais latentes do amor para com as pessoas. Seremos mais piedosos, mais complacentes, mais misericordiosos para com o próximo. Participam desse mandamento melhor no sentimento, o amor, né? E 2, relacionamento com Deus e com o próximo, que é o objeto, amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu corpo, de todo o seu espírito. E amar o próximo como você ama a si mesmo. Então, no amor nós temos essas 2 situações aí. Aí tem uma pergunta: é possível eu amar a Deus sem amar o próximo? Aí eu falo, não, eu amo a Deus. Eu vou ao culto, eu vou à assembleia, eu vou à casa espírita, eu faço minhas orações, eu faço minhas obrigações. Eu amo a Deus, eu faço meus compromissos com Deus. Mas não respeita o vizinho, xinga o vizinho de tudo quanto é jeito. Se o lixo foi colocado indevidamente ali na frente, já vai para conflito. Se o cachorro passou ali perto, já briga. Essas impaciências nossas, essa intolerância nossa. Então, veja bem, então é possível amar a Deus sem que eu possa amar o próximo? Já analisaram? Pois muito bem, não, nós não podemos fazer isso. Se o homem não ama seu irmão que lhe está próximo, como que ele pode amar a Deus a quem não vê? E Deus já falou, para amar a mim, você também deve amar a seu irmão. Porque todos nós somos frutos da criação divina, né? Se Deus é amor, não há como adorá-lo senão amando-nos uns aos outros. E isso está contido no livro dos Espíritos, na 3ª parte, no capítulo 2, né, essa instrução. Qual é a base para o nosso relacionamento para com Deus? O limite do sentimento, das forças e
da inteligência. Então, diz assim, ó, essa base: amará a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu espírito. A base de relacionamento para com Deus. E como devemos fazer essa base para com o próximo? Qual é o padrão? Fazer tudo o que queremos que eles nos façam. Então, amarás o próximo como a ti mesmo. Nós queremos que eles façam o que nós queremos, mas nós também temos que dar retribuição no mesmo tom, na mesma forma, no mesmo amor. Essas aqui são as bases que nós devemos ter. Para com Deus, nós vamos amar Ele acima de qualquer coisa. E para com o próximo, respeitá-lo, né? Fazer com ele o tratamento que nós gostaríamos de receber. E nós vamos ver, mas tem gente que não retribui aquilo que nós fazemos. Nós damos um sorriso, recebemos pedra, né? Mas nós vamos procurar ver esse significado aí também, tá? Qual que é o significado do perdão? São as faltas cometidas contra nós. Se nós perdoarmos essas faltas, essas ações que fazem contra nós, porque nós rezamos a Deus o Pai Nosso e falamos: Deus, perdoai a nossa dívida, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou aos nossos ofensores. Nossa, quanta leviandade, muitas das vezes nós não perdoamos nem nossos filhos, nem nossa esposa, às vezes os netos, ou os familiares próximos. Como que nós pedimos a Deus na oração: perdoa-nos, Senhor, como nós perdoamos. Nós não perdoamos ninguém. Pense bem nisso, nesse estado de consciência que cada um de nós tem. Então, não serão perdoadas as faltas que nós cometemos contra as leis de Deus, se nós perdoarmos para com o próximo. E o que ocorre se não perdoamos? Não nos serão perdoadas as faltas que cometemos contra as leis de Deus. Vocês viram aquela parábola dos credores e devedores? É isso aí. Se nós não perdoarmos, gente, nós não vamos receber o perdão também, tá? É claro. Por sermos regidos pela lei de causa e efeito, do modo como nós agimos com os outros, eles agirão também para conosco. Os fariseus, novamente, em uma assembleia pública, perguntou ao mestre Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, né, disse a eles: apresentai-me uma moeda, né? Traga para mim essa moeda aqui. E aí, o que ocorreu? Os fariseus foram lá e apresentaram a moeda. Aí Jesus pegou a moeda, olhou e falou assim: de quem são essa imagem e essa inscrição que está contida na moeda? Os fariseus prontamente responderam: de César. Ou seja, do Império Romano, que era a autoridade da época, que governava o Estado romano, né? E disse Jesus: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. É uma situação tão grande, porque os fariseus, eles tinham outra intenção. Eles não queriam, conhecer a opinião de Jesus sobre o pagamento dos tributos. Eles não queriam isso. O que eles queriam, na verdade, era fazer com que Jesus se traísse com as próprias palavras, com o seu posicionamento, e com isso ele ia atrair a ira do Estado romano. Ou seja, que a autoridade romana ficasse contra ele. É uma hipocrisia tão grande naquela época como nós temos até hoje, né? Comenta-se de uma forma totalmente errada, faz uma pergunta capciosa, mas Jesus, o divino mestre, ele sabia sair disso, né?
E quais foram as lições transmitidas nesse dai a César ao que é de César? Jesus ensinou o princípio de justiça e equilíbrio que deve reger o comportamento humano. Ele esclareceu que é necessário atender às exigências de ordem material, que é o pagamento do tributo em si, e relembrou que não devemos esquecer as obrigações morais e espirituais, que é o compromisso, a responsabilidade que nós temos. Então nós não podemos trair aquilo que nos foi dado. Então dai a César, ou seja, dai à autoridade romana o que a ele é dado, o imposto, paga os tributos. E dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Ele está pedindo que nós façamos o amor. Porque quando Jesus veio à terra, ele não veio para mudar as coisas que estavam nos 10 mandamentos e a lei mosaica. Ele simplesmente falou: vou te dar um novo sentido. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo. Tudo isso está estabelecido. Não é que ele aboliu a lei mosaica e nem aboliu a lei divina, os 10 mandamentos. Mas ele deu um novo sentido. Então, se todos exercerem o amor para com Deus e para com o próximo, nós vamos estar num estado de plena felicidade. Vejamos dentro do nosso lar, da nossa casa, se nós amarmos a nossa família, que é o ponto maior, nós vamos estar num pleno estado de paz, de felicidade. Agora, se nós não amamos a nossa família, não damos respeito à nossa família, nós vamos colher os frutos da infelicidade, da incompreensão, da intolerância e de todas as outras qualidades ruins, que cercam um lar onde impera esse tipo de desavença. Por isso que Jesus nos coloca essa situação. E dai a César o que é de César significa, pessoal, a condenação de todo prejuízo material e moral que se possa causar a alguém. Então nós não vamos causar nada para com o próximo, já que está estabelecido. E que devemos estar seguindo os mandamentos da lei de Deus, que ele pede, o amor em toda a sua essência. Devemos dar respeito aos direitos de cada um, como nós desejamos que os nossos direitos também sejam respeitados. A reciprocidade dos atos, Devemos dar cumprimento dos deveres com a família, com a sociedade, com a autoridade, com os indivíduos em geral. É isso aí. Nós temos que cumprir os deveres que nós temos. Amar a Deus o que é de Deus significa cumprir as leis divinas de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, que nos levam ao engrandecimento, ao aprimoramento moral e espiritual. Precisamos disso. E muitas das vezes, pessoal, nós não damos importância aos estudos que a casa coloca, às exposições públicas que são colocadas, no sentido, não, isso não me interessa, meu ouvido é só para o que eu quero ouvir. Não é isso, nós devemos ter informações, ter conhecimento, para que nós possamos levar ao nosso engrandecimento moral, à nossa elevação espiritual. Porque quando nós temos conhecimento mais das coisas, erramos menos. As falhas serão menores e as nossas imperfeições irão diminuir. A lei de amor, Essa lei de amor, resume a doutrina de Jesus de uma forma completa que Jesus nos colocou. Ela é de essência divina. Todos nós temos no coração, gente, contido dentro de nós, bem forte, o sentimento sagrado, porque todos nós somos cristãos.
E nós vamos desenvolver isso através das várias existências, porque hoje nós somos frutos de existências passadas. Aliás, todos nós da doutrina espírita, nós compreendemos por que é que nós estamos nesse mundo, o que é que nós viemos fazer aqui. E aí, Deus é tão bom que Ele possibilita para nós a reencarnação, para que nós possamos corrigir em períodos futuros aqueles que nós cometemos de imperfeição lá atrás. Então essa é a lei do amor, né? Essa lei do amor, gente, diz que a reencarnação é um dos instrumentos de aplicação dessa lei de amor. Então possibilita que nós possamos, resgatar as nossas dívidas que fizemos lá atrás. Em uma mesma família, pessoal, se reúnem na reencarnação inimigos que do outrora, inimigos que foi passado, lá do passado. Às vezes o pai foi inimigo do filho, a esposa foi inimigo da mãe, a mãe não teve compromisso com o filho, e assim sucessivamente. Essas coisas, esses desarranjos que ainda nós encontramos na sociedade. Por certo, e a justiça divina nunca falha, na próxima encarnação se dá a oportunidade, que é a lei de amor, para que nós possamos ser amigos novamente e se redimir daquelas falhas. Então é isso que em uma mesma família se reúnem inimigos do passado, para que se possa se ajustar diante da lei divina. Compreenderam como é bonita a coisa? Então, como eu falei, Deus é tão bom que Ele nos dá essa oportunidade de fazer o bem a quem tenhamos feito o mal. Qual que é o limite de amor ao próximo? Será que é só com a família? Será que é com uma seita, com uma entidade? Será que é com a nação? Ou será que é com a humanidade inteira? Qual é esse limite que nós devemos estabelecer? Nos mundos superiores, pessoal, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos. Ou seja, lá é uma plenitude de luz, onde há a compreensão, a paciência, a tolerância e a prática do amor como um todo. Se lá em cima eles apregoam esse tipo de situação, por que nós não devemos fazer isso? Aí nós fazemos o limite, eu só vou amar meu irmão, ou minha esposa, ou minha mãe. Não, eu vou dar amor a uma entidade que eu pertenço. Não, eu vou amar um partido político ou tal governante. Não, nós temos que amar a humanidade como um todo, para que nós possamos ir corrigindo essas situações, essas desavenças que nós temos. E isso, gente, são todos ensinamentos do Mestre Jesus 2000 anos atrás. E ainda nós estamos lutando para que isso ocorra, né? A prática da lei de amor consiste em amar a todos de uma forma indistinta. E o que é que nós devemos fazer para nos ajustar na lei de amor? Será que é só orar? Será que é só fazer caridade? A primeira delas é tolerar aqueles que convivem conosco, perdoando a quem nos ofende. Auxiliar o próximo na medida das nossas possibilidades. Às vezes alguém precisa só de um copo de água e nós não damos atenção para aquela pessoa. Às vezes a pessoa precisa somente de 1 minuto para escutar um ancião que quer conversar, contar alguma história, e a gente não tem paciência para escutá-lo. Nós devemos fazer isso. Vamos fazer essa prática, gente.
Então Jesus diz assim, que nós devemos atender fielmente aos chamados dele. Ou seja, amai-vos uns aos outros. Eu vou pular esse próximo slide porque é o que nós já falamos isso aí. Amar no sentido profundo, o que é? Como eu falei para vocês, amar no sentido profundo é o respeito que nós damos para com as pessoas. É aquilo que nós devemos praticar, ou seja, o tratamento que nós fazemos com o próximo, como nós queremos ser tratado. Então, nós devemos ser leal, devemos ser íntegro, devemos ser consciencioso, né? Essa é a recomendação de um espírito, Sanson, em Paris, em 1863, mas que é tão próximo da nossa realidade atual. Amar no sentido profundo é considerar como sua a grande família humana. Todos nós somos filhos únicos da criação de Deus. Todos nós pertencemos ao Pai Celestial. Devemos procurar suavizar as dores dos semelhantes. Então, gente, quais os efeitos dessa lei de amor? Ela vai levar à destruição do egoísmo em toda a sua plenitude. Por isso que nós falamos, não basta só uma pessoa praticar o amor. Nós devemos estar sempre fazendo essas coisas para que isso torne-se uma corrente de uma forma coletiva. E isso vai possibilitar destruir o egoísmo em toda a sua situação. E vai melhorar o comportamento moral de toda a sociedade. É isso que Jesus quer. E que é difícil entender. Por quê? Porque nós não amamos e não respeitamos o próximo, né? A lei do amor vai extinguir as misérias sociais. Ela vai levar à felicidade durante a vida terrestre que nós buscamos, como também a felicidade da vida futura, que é a vida espiritual. Porque com o amor no coração, diminui-se todos os erros, falhas e imperfeições que nós temos, que é o engrandecimento, o aprimoramento do caráter, da conduta do indivíduo. E como é que nós podemos destruir aquele egoísmo que tem dentro de nós? Aí fala, mas como é que eu vou destruir? Eu nasci assim, eu vou ser assim. Não quero nem saber de escutar essas coisas. Eu sou desse jeito mesmo. Não adianta falar nada sobre isso aí. Gente, nós temos que buscar isso aí. Nós temos assim que observar e acompanhar os efeitos danosos que tem esse egoísmo dentro de nós. Muitas vezes nós somos egoístas. Nós temos roupa lá que está 3, 4 anos lá no guarda-roupa. Ah, não, o ano que vem, passou esse Natal, o ano que vem eu vou fazer um regime, a roupa vai me servir. Não, eu vou voltar a calçar meu sapato, meu pé está inchado, mas eu vou fazer isso. Isso é um egoísmo. Coloca, desapegue, esse apego aos bens materiais não faz bem para nós. Você vai esperar uma conduta lá na frente que você mesmo não vai fazer. Tá? E tem alguém precisando, o próximo está ali bem pertinho de nós, está precisando isso aí. Estudar, compreender, nos esforçar para que possamos praticar os ensinamentos de Jesus. É aquela história que nós falamos assim, antes eu estava nas trevas, a minha ignorância era grande, porque eu não conhecia os ensinamentos de Jesus. A partir do momento que eu passei a conhecer, acompanhar e vivenciar o nosso Mestre, eu estou na luz. E se eu estou na luz, eu tenho a possibilidade de ser luz na vida das pessoas. E quando a gente é luz na vida das pessoas, o bem-estar que vem, o retorno para nós, é grande. Vocês não têm condições assim de mensurar essa quantidade de bênçãos que ocorre para conosco. Quando praticamos a caridade, nós atendemos o próximo, mas o maior beneficiado somos nós,
porque nós estamos livrando daquelas coisas que nós temos, das nossas mazelas, do orgulho, do egoísmo, da prepotência, né? É esse o que o mestre quer falar. Então, nós temos que procurar fazer o bem de uma forma desinteressada. Tudo aquilo que nós pudermos socorrer e auxiliar o próximo, vamos fazer. Mas não vincula a caridade que você faz para com alguém. Hoje eu estou te dando um prato de comida para cobrar amanhã. Não, faz o seguinte, eu vou te dar água, né? Mas você, faz favor, limpa aqui para mim a área. Água ou jardim, dá para você fazer uma roçagem. Tem muitas pessoas que fazem isso aí e pedem a contrapartida. A caridade, gente, ela é pura, ela é desinteressada. Kardec nos apregoa, fora da caridade não há salvação. Fazer a caridade por ostentação não é caridade, tá? Nós estamos gravando mais uma dívida para com a lei divina. E quando é que esse egoísmo vai desaparecer da Terra? À medida em que a vida moral da humanidade for predominando sobre a vida material. Nós pensamos acumular cada vez mais. Damos valor muito grande à vida material nossa e não damos valor à vida espiritual. E nós não vamos levar nada aqui da terra. O que nós vamos levar é a nossa conduta, o que nós fomos na nossa passagem, na nossa jornada aqui na terra. E o Espiritismo, quando ele for bem compreendido, quando as pessoas buscarem a essência dos ensinamentos da doutrina espírita, porque o Espiritismo não veio em vão, ele é a terceira revelação que Jesus nos colocou, e que vem nos esclarecer e nos dar fundamento dessa existência. Então vai transformar os hábitos e a relação social. Nós vamos passar a viver num clima maior de felicidade, tá? De respeito, de harmonia. Na busca da felicidade, gente, há que se ver que nós não viemos na Terra para ser infelizes. Nós viemos na Terra para ser felizes. Deus nos deu essa nova oportunidade na reencarnação para que nós possamos ir eliminando aquelas imperfeições lá e corrigindo, para que nós possamos cada vez mais ser felizes, ter um estado de consciência melhor, de paz melhor. Não encontraremos a felicidade nos gozos materiais, porque isso é transitório, né? Isso passa. Encontraremos a felicidade na medida do nosso aperfeiçoamento moral e da prática do bem. Pessoal, eu pergunto assim, para vocês assim, se alguém me ofendeu, não fizeram o mesmo que eu tenho feito, ou seja, perdoá-lo, o que eu posso fazer? Eu vou perdoar alguém que não me perdoa? Por que eu vou perdoá-lo? Eu sei que essa pessoa é de uma certa forma orgulhosa, metida, prepotente, vaidosa. Aí que está. A resposta é simples: não é problema meu. Eu fiz e dei a ele o perdão que deve ser feito de coração. Se ele não aceita essa situação, é o problema dele. Não é? Que possamos nós refletir, pessoal, sobre o assunto dessa noite, para que a gente entre num estado de consciência, de examinar o nosso interior, que nós possamos pedir ao Senhor que nos perdoe a cada momento, que possamos ser gratos ao Senhor por tudo que nós passamos, tudo que nós vamos passar, por tudo aquilo que ocorre conosco,
E que o Senhor nos ensine a amar as pessoas na intensidade que Ele nos ama, né? Então, aqui está o recado: amai-vos uns aos outros. Essa é a forma de ensinamento de Jesus, que Jesus nos coloca. Vamos buscar isso dentro de nós. Vamos fazer essa prática. Vamos buscar mudar certas coisas que há de ruim dentro de nós. Eu sei que não é fácil, mas também não é difícil. Nós conseguimos fazer certas coisas que o coração manda. A busca das coisas materiais nós alcançamos de qualquer forma. E por que não alcançamos o aperfeiçoamento moral e espiritual nós? Então fica aqui a mensagem desta noite, né? Que nós devemos amar indistintamente a todos. Que possamos dar valores bem maiores do que damos até hoje à nossa família, aos nossos relacionamentos, às pessoas que necessitam de nós, que possamos ser luz na vida das pessoas. Obrigado por esse momento, que Deus abençoe a todos e que Maria Santíssima cubra todos vocês com um manto de amor. Que assim seja. Obrigado.